Pessoal, deixa eu começar a palestra de hoje. Se vocês tiverem algum problema de ouvir, vocês podem chegar mais pra frente aí. Mas eu falo alto, gente. Estão me ouvindo? Então, Fabiano, ele é formado aqui pela UFPR em História e Ciências Sociais. Ele atualmente está fazendo mestrado na USP, sob orientação da Beatriz Perrone Moisés. O Fabiano ele desenvolve pesquisas em torno dos Krenak, tendo apresentado já trabalhos sobre a violência indígena na ditadura militar e sobre os índios no sul do Brasil. E hoje então ele vai falar um pouco sobre uma relação entre Lévi-Strauss, sobre Antropoceno. E eu queria lembrar que a gente está tendo então a nossa semana acadêmica. Essa palestra faz parte da nossa semana acadêmica, e que a gente vai ter ainda nos próximos dias comunicações e mais uma palestra na sexta-feira. E também queria dizer que essas palestras e essas comunicações elas estão sendo registradas para a gente produzir um podcast depois que vai ser publicado no canal PET Filosofia UFPR no YouTube. Então, que vocês podem acessar depois também, compartilhar, etc. Pô, maneiro. Então, acho que é isso. Eu dou a palavra aí para o Fabiano. Fica à vontade. Então, boa noite a todas e todos. Vocês estão me ouvindo bem? Coisa pede para eu aumentar o volume. Eu já dei aula para criança, para adolescente, então sabe bem como é, né? Primeiro eu queria agradecer a comissão organizadora, através do César, pelo convite. Eu achei, dá um pouco de medo, assim, porque eu sou da antropologia e você pular fronteiras, eu acho absolutamente interessante você sair da área que a gente está acostumado. Ir para a filosofia é um baita de um desafio, mas ao mesmo tempo estou me sentindo mais ou menos confortável porque vocês têm um professor que já estabeleceu uma ponte muito estabelecida com a antropologia, que é o Marco Antônio. E ele vem fazendo reflexões absolutamente brilhantes e interessantes com a etnologia e com o pensamento ameríndio. Então, e eu vou falar bastante do Marco Antônio aqui. E, de certa forma, eu me sinto confortável, um pouquinho confortável, né? Eu já estou agradecendo ao Marco Antônio indiretamente por isso, a professora Juliana Fausto também. Enfim, eu já faz um tempo, eu venho trabalhando no mestrado, estou terminando o mestrado agora, sob orientação da Bia Perrone. E eu trabalho com o povo Krenak. Acho que, não sei se todos conhecem, mas é um povo que vive a leste de Minas Gerais, na beira do Rio Doce. Eles ficaram bastante conhecidos também pelo ecocídio da Samarco em 2015, já que eles foram um dos mais afetados. E eu venho trabalhando especificamente como os Krenak constroem o que eu estou chamando de uma contra-história. A maneira como eles contam a história deles, da relação do povo deles com os brancos, é bastante diferente da maneira com que o Estado conta. Então, eu justamente estou tentando pensar como é que os Krenak constroem essa narrativa, uma alter história, uma contra-história, que passa ao largo da maneira como nós, brancos, ou como a academia, pensa a história, né? Eu vou falar um pouco sobre isso também. E nesse embololô, nesse meio tempo que eu estou trabalhando com os Krenak, o fato de eu estar sendo orientado pela Bia Perrone faz que eu esteja lendo e pensando muito sobre Lévi-Strauss, até porque a Bia não sei se vocês sabem, ela é a tradutora do Lévi-Strauss no Brasil, e ela é uma grande especialista no Lévi-Strauss, e a gente inclusive a gente está escrevendo um artigo sobre como o Lévi-Strauss pensou tempo e história. O Lévi-Strauss tem uma discussão muito interessante sobre história e tempo, que a gente da antropologia tinha meio que esquecido essa discussão. O pessoal da etnologia menos, mas o resto da antropologia tinha esquecido. Acho que o Lévi-Strauss passou por esse processo na antropologia como um todo. Tirando a etnologia, o Lévi-Strauss é meio transcendental, assim, uma coisa meio Deus. Na etnologia, quem trabalha com povos ameríndios. Mas quem é da antropologia e não é da etnologia, não lê muito Lévi-Strauss. Passa ao largo, tem uma ideia de que o estruturalismo já passou, não vale a pena mais ler ele e tal. Mas tem certas discussões que o Lévi-Strauss fez lá nos anos 50 que são muito bons para pensar o contexto atual.
E uma das discussões está vinculada justamente à questão do antropoceno. Não sei se vocês estão ambientados com as discussões sobre o antropoceno, eu imagino que sim, quem é da filosofia. Né? Você tem 2 professores de vocês que trabalham com essa questão, a Juliana Fausto muito mais, vem pensando coisas muito interessantes. E o Lévi-Strauss escreveu coisas muito interessantes sobre o antropoceno, por quê? Porque o Lévi-Strauss, na minha opinião e na opinião da Bia, isso é uma coisa que a Bia me fala e eu acho certeiro, ele foi o antropólogo que melhor entendeu o pensamento ameríndio, que melhor escutou. Né? Assim, antropologia é uma disciplina da escuta. Quer dizer, essa é a maneira como eu vejo antropologia. Um bom antropólogo é aquele que escuta bem. Escutar bem não significa que está, né, assim, uma questão fisiológica, mas está aberto a um pensamento outro. Né? Ou como o Eduardo Vieira de Castro sempre fala, levar a sério. Realmente levar a sério uma outra forma de pensar o mundo ou de se fazer mundos. E o Lévi-Strauss talvez tenha sido o pensador euro-americano que melhor entendeu os povos ameríndios. Mas eu não tenho a menor dúvida disso. E, nos últimos tempos, muitas lideranças ameríndias vêm tentando avisar a gente de uma série de coisas que a gente fez. Né? E muitas delas estão vinculadas ao antropoceno e à discussão ecológica. Então, não sei se vocês olham na imprensa, muitas lideranças ameríndias assumiram esse discurso, que eu vou chamar aqui no discurso ecologista, mas eles sempre tentaram dizer essas coisas para a gente. Esse é o ponto. Não é uma novidade para o pensamento ameríndio dizer o que a gente fez com o planeta. Eles assumem esse discurso por uma questão política, mas é algo que os povos indígenas sempre tentaram nos dizer. Isso desde sempre. Você tem, nos Estados Unidos, você tem relatos de lideranças indígenas no século XIX nos Estados Unidos, na conquista da invasão do Oeste, de lideranças dizendo para os brancos, olha, vocês têm que parar de plantar assim, de matar assim, porque a coisa não vai dar certo. E é um pouquinho sobre isso que eu vou falar. E o título dessa comunicação, quer dizer, se chama Esfriar o Tempo da Catástrofe. Bom, esfriar tem a ver com o conceito do Lévi-Strauss que eu vou falar, com uma distinção que o Lévi-Strauss, uma distinção heurística, instrumental, que ele criou para pensar tempo, que é a distinção sociedades quentes e sociedades frias. Bom, Tempo da Catástrofe, eu estou me referindo diretamente ao livro que eu acho que já poderia ser um clássico, que é o livrinho da Isabel Stengert, chamado No Tempo das Catástrofes, que não sei se vocês leram, mas se puderem, vale muito a pena, porque é um manifesto absolutamente fundamental. Mas não vou falar só do Levi, vou falar muito do Lévi-Strauss, mas da relação do Lévi-Strauss com o pensamento ameríndio também. Então é justamente essa ideia de tentar esfriar o tempo da catástrofe, que já que a gente já está nessa condição e a gente tem que compor com essa situação, né? A gente não tem mais escolha, digamos assim. Como diz a Stengert, Gaia não nos escuta, né? A intrusão de Gaia, ela entrou de vez e ela não tem ouvidos, então a gente tem que aprender a compor com essa situação. E muito por isso eu acho que os povos indígenas têm muito a nos ensinar sobre como compor com o antropoceno. Né? Bom, eu fiz um texto, porque é muita coisa, são muitos fios para conectar, e eu fiz um texto, eu consigo me organizar um pouco melhor. Então tenham paciência, mas vamos lá. Bom, este ano, vou começar o texto. Este ano, em uma entrevista para o programa Provocações da TV Cultura, agora comandado pelo jornalista Marcelo Taz, o grande pensador Ailton Krenak, que toda entrevista ou palestra me desconcerta com alguma frase ou analogia poderosa, comenta sobre o que seria um dos deveres fundamentais dos povos indígenas no mundo contemporâneo. Aí eu abro aspas para essa conversa. O Marcelo Taz, ele recebe uma pergunta de um espectador, e a pergunta era: Ailton, quais são os deveres dos índios brasileiros com o país e com o mundo? Eis que Ailton responde: é para dizer para seus irmãos brancos, diminui a velocidade, calma, você está indo para onde? Para Marte? Calma. Foi assim que o Ailton respondeu. E o Marcelo Taz responde: parece que tem gente que está querendo ir para Marte. E o Ailton arremata: então, seria o caso de dizer para essas pessoas:
Se vocês estão pensando em ir para Marte, vai logo e sai de cima da gente. Bem, diminui a velocidade, calma. Eu acho essa frase espetacular por uma série de razões. A simplicidade e a clareza dessa frase traz consigo tanto uma das características fundamentais do pensamento e das metafísicas ameríndias, ao mesmo tempo que joga na nossa cara a inconsequência e o não cuidado que nos levou à situação atual de colapso climático. A intrusão de Gaia, nas palavras de Isabel Stenguerras, trazida por séculos de produção industrial incessante e queima desenfreada de combustíveis fósseis. Nós, os humanos, e eu falo humanos aqui no sentido que o Bruno Latour dá, a ideia, os modernos, os devotos que o Latour chama da Constituição moderna, né, da separação ontológica entre natureza e cultura. Nós, os humanos, né, os modernos, nos tornamos agentes geofísicos. Vivemos os efeitos do antropoceno. Diminui a velocidade, calma. O conselho de Ailton se assemelha em muitos termos com a descrição dos brancos feitos por Davi Copenau e Yanomami no Tratado de Antropologia Yanomami e a Queda do Céu. As descrições de Davi sobre suas viagens aos centros do sistema capitalista, notadamente Paris e Nova York, demonstram o assombro do xamã diante da pressa, da velocidade e do ritmo frenético das cidades dos brancos. E aqui eu cito Davi, e ele diz, né, sobre Paris e Nova York: ter conhecido a terra dos antigos brancos durante minhas viagens me deixou pensativo. Com certeza, suas cidades são belas de ver. Por outro lado, a agitação de seus habitantes é assustadora. Trens correm o tempo todo debaixo da terra, carros no chão coberto de cimento e aviões atravessam sem trégua o céu encoberto. As pessoas vivem amontoadas umas em cima das outras e apertadas, excitadas como vespas no ninho. Tudo isso causa tontura e obscurece o pensamento. O barulho contínuo e a fumaça que cobre tudo impedem de pensar direito. Essas são as palavras do Davi, descrevendo essa passagem por Paris e Nova York. Agora, voltando para o meu texto, a agitação excessiva dos brancos, na reflexão do xamã, obscurece o pensamento e nos impede de pensar direito. Essa aceleração tem o mesmo efeito de nossa obsessão ou paixão desenfreada pela mercadoria e pela acumulação. Né? Ele também diz que a nossa paixão desenfreada pela mercadoria obscurece o nosso pensamento, a gente só consegue enxergar a mercadoria. Né? Nas filosofias ameríndias, nos seus mitos e ritos, a passagem do tempo e a periodicidade das coisas é objeto privilegiado de especulação e reflexão. Como a minha orientadora, Bia Perrone Moisés, sempre me lembra, para os indígenas sempre há momentos certos para fazer determinadas coisas. E a eficácia das transformações de si e do mundo passa pelo respeito à periodicidade da vida e do cosmos como um todo. Uma série de pensadores indígenas do Alasca à Terra do Fogo, em suas contra-antropologias dos brancos, trazem a reflexão sobre como os brancos não fazem muita questão de respeitar essas periodicidades, principalmente através de nossa ansiedade contínua e generalizada pela mudança e por nossa obsessão pelo futuro. Em minha pesquisa de mestrado, venho estudando como o povo Krenak constrói uma contra-história de sua relação com o mundo dos brancos. Na última década, suas lideranças e seus pensadores, entre eles o Ailton, nos apontam, né, eu como historiador também, porque eu sou formado em História, de forma precisa, uma continuidade marcada da violência colonial das políticas indigenistas do Estado brasileiro, desde o contato com seu povo no início do século XIX. Os Krenak contam que o Estado brasileiro vem tentando, das mais variadas formas, através das mais diferentes tecnologias de violência, eliminar seu povo e sua cultura. Um etno-eco-genocídio que se inicia com a declaração de guerra justa por Dom João VI em 1808 e que é atualizada de tempos em tempos através de diferentes artifícios de destruição. O rompimento da barragem de Mariana em 2015 e o crime ambiental da Samarco não é nada mais do que uma atualização da guerra justa de 1808. A mensagem é clara. O que nós, brancos, enxergamos como descontinuidade, eventos sem aparente relação, são, na verdade, episódios de uma mesma relação de violência. Eles me dizem, né, os Krenak, que a gente, os brancos, não querem enxergar continuidade porque somos obcecados pela mudança, pela descontinuidade e pelo futuro. Em todos esses exemplos que eu dei, há uma crítica ameríndia explícita à nossa cronosofia, à forma como vivemos e experimentamos o tempo. Forma esta vinculada a uma certa concepção de tempo e história, que a gente chama de história, que se consolida no século XVIII, século das luzes e do progresso.
em que, seguindo a reflexão de Reinhard Koselleck, um historiador alemão, a ideia de que um horizonte de expectativas se afasta em definitivo e de forma cada vez mais acelerada do espaço da experiência. Ou seja, o tempo se acelera e o futuro se torna cada vez mais distante e relevante no campo do pensamento e da experiência. Essa é a maneira como nós viemos pensando o tempo desde o século XVIII, né? A forma moderna de se conceber tempo e história. Essas críticas ameríndias demonstram claramente que a forma como experienciamos e pensamos o tempo não é universal. Se recentemente no campo da história, autores como Koselleck e François Hartog nos apresentam que a percepção do tempo pode e deve ser historicizada, no campo da antropologia foi Claude Lévi-Strauss o primeiro autor a desenvolver de forma sistemática e significativa uma crítica contundente e pertinente a qualquer pretensão de universalidade do tempo histórico, dos historiadores e do Estado. Foi em Raça e História, texto escrito em 1952 para a Unesco em um contexto de tratamento das feridas do Holocausto nazista e da superioridade e da suposta superioridade, né, pretensa, racial e cultural dos europeus ou dos alemães, como na Segunda Guerra, que o antropólogo francês faz uma profunda reflexão sobre a pretensa universalidade de nossas concepções de tempo, história, desenvolvimento e progresso. Parafraseando Dipesh Chakrabarty, que é um historiador indiano, foi um primeiro movimento de provincialização de nossa história, né? A nossa história que se pretendia universal, todos os povos devem pensar e devem viver o tempo e a história como nós europeus vivemos, nós euro-americanos vivemos. Esse texto do Lévi-Strauss é um primeiro movimento de provincializar isso, de dizer, colocar em suspenso essa suposta universalidade. Portanto, é também através do pensamento e das reflexões de Lévi-Strauss, por ter sido o intelectual euro-americano que melhor escutou e entendeu o pensamento indígena, que farei uma breve digressão sobre um dos níveis cruciais de guerra ontológica. Bom, falar de ontologia na filosofia é uma doideira, né? Mas eu estou só deixando claro que ontologia eu estou falando aqui, eu estou tratando de uma noção de ontologia que foi cunhada pelo Mauro Almeida, que é um antropólogo da Unicamp. Ele tem um texto muito interessante chamado Caipora e Outros Conflitos Ontológicos. Ele estabelece uma definição instrumental de ontologia, que diz assim, vou pensar a ontologia como um acervo de pressupostos sobre o que existe. Né? Assim, como é que os coletivos constituem o acervo de pressupostos sobre o que existe. E é justamente que o Mauro Almeida e outros antropólogos vêm trazendo, é que a gente está num contexto de guerra ontológica, no sentido que o nosso mundo vem querendo dizer para esses povos o que existe. Né? Você tem um conflito epistemicida, dizer o que existe e o que não existe, o que é conhecimento e o que é crença, ou seja, Bruno Latour faz discussões sobre isso. Né? E voltando para o texto, um desses níveis cruciais, que eu chamo de cruciais de guerra ontológica, existentes desde a invasão dos europeus em território americano, é o tempo, a saber, a periodicidade e o tempo mítico ameríndio versus a aceleração desenfreada da cronosofia dos brancos. Esse é um dos níveis de guerra ontológica atual. Né? Trazendo o autor francês como uma caixa de ressonância do pensamento ameríndio, afinal, os mitos se pensaram nele, existe uma frase famosa do Lévi-Strauss na introdução das mitológicas, na abertura, que ele diz que não são os homens que pensam os mitos, mas são os mitos que se pensam nos homens. Então, posso dizer que os mitos se pensam, e o pensamento ameríndio se pensou no Lévi-Strauss. Né? Tentarei mostrar como Lévi-Strauss nos oferece ferramentas fundamentais para nos auxiliar na reflexão sobre a violência epistêmica, ou quiçá ontológica, de nossos regimes de historicidade e de temporalidade, e da cada vez mais relevante crítica ameríndia a estas formas de se pensar e viver o tempo. Essa reflexão se faz ainda mais fundamental se levarmos a sério uma outra pista levantada por Lévi-Strauss nesses escritos, e que foi recuperado pelo Marco Antônio Valentim em Extramundanidade sobre a Natureza, de que essas diferentes formas de se viver e pensar o tempo se relacionam diretamente com formas específicas de se lidar com o sistema Terra. Estamos falando aqui de um conflito entre sistemas ecumentais, lembrando um termo do Gregory Bateson, um antropólogo, sistemas metafísicos termodinâmicos em oposição. O antropoceno não nos deixa mais pensar a partir da matriz cartesiana natureza-cultura, da separação natureza-cultura ou corpo-ambiente. Né? Mais do que isso, eu lembro, tem um outro texto que eu acho que é um grande clássico, não sei se vocês já leram, que é do Chakrabarty, já falei do Chakrabarty aqui, do historiador indiano,
Ele tem um texto chamado Clima da História, 4 teses, que eu acho que já é um clássico da historiografia, que justamente propõe a pensar a história não mais como separada do que a gente costuma chamar de natureza ou de ambiente, né? E é interessante que o Lévi-Strauss já nos dá algumas pistas para pensar nesses termos, para se pensar nesses termos, né? A partir de Lévi-Strauss e de alguns pensadores indígenas, tentarei explicitar alguns aspectos das filosofias ameríndias que podem nos servir como exemplo, no sentido dado por Viveiros de Castro. O Eduardo Viveiros de Castro ele acabou de soltar um artigo chamado On Models and Examples. Ele parte de uma distinção do Lévi-Strauss. Lévi-Strauss no Pensamento Selvagem ele cria uma distinção também que é instrumental sobre duas formas de se fazer mundos, de se pensar e fazer mundos, que é a forma do engenheiro e a forma do bricoleur, né? Então, a forma do engenheiro seria a ciência moderna e o bricoleur seria a forma como os mitos pensam o mundo, né? O engenheiro é aquele que pensa a partir de um modelo criado por si mesmo e da posterior invenção de materiais que se encaixem no projeto original, e o bricoleur é o modo de criatividade que lança mão de materiais já existentes no mundo, né? E é justamente nessa distinção que o Eduardo faz uma distinção entre um modelo, que é o da ciência moderna, ou da ciência régia, como diz Deleuze-Guattari, né? O modelo, e esse modelo tem um caráter essencialmente normativo, modelo para. Vocês têm que ser assim, ou só pode ser assim, né? Ou o mundo deve se adequar a uma certa planta original, uma certa forma que seria a mais verdadeira ou a mais correta. Mas eu não estou falando do modelo. Os povos ameríndios não podem ser nosso modelo, mas eles podem ser nosso exemplo, né? O exemplo é algo que já existe no mundo, que pode servir como inspiração, como ideia, para a gente poder fazer algo diferente, né? Não tem nada a ver com um aspecto normativo, mas tem a ver com um aspecto mais inspirativo, talvez inspirador, né? Esse é o exemplo que o Eduardo fala. A partir daí a gente pode criar algo diferente. Assim como o bricoleur pega os materiais que já existem no mundo, ou os mitos pensam com as coisas do mundo, reorganizam, recombinam. Então os povos e as temporalidades ameríndias podem servir como um exemplo e não como um modelo, né? Voltando ao meu texto, tentarei explicitar alguns aspectos das filosofias ameríndias que podem servir como exemplo para repensarmos nosso modelo sistema metafísico, nosso próprio sistema metafísico termodinâmico e nosso modo de vida hiperentrópico. Isso se dará a partir da clássica discussão do antropólogo francês sobre uma outra distinção instrumental heurística que ele faz entre o que ele chama das sociedades frias e sociedades quentes. Esse é um instrumento que ele cria para poder pensar a maneira como os coletivos pensam e vivem o tempo. Não existe essa distinção, sociedades quentes e sociedades frias, elas não existem no mundo em si. Não pode existir uma sociedade quente, existe uma sociedade fria. Isso é um instrumento de pensamento. Então ele fala, a nossa sociedade ocidental é absolutamente obcecada pela mudança, pela descontinuidade, e os povos ameríndios justamente tentam esfriar o tempo, né? Então essa é uma primeira chave para poder pensar essa questão da guerra ontológica no nível do tempo, sociedades frias, sociedades quentes. E eu tenho uma outra reflexão que o Lévi-Strauss também traz, que é sobre o que eu chamo, quer dizer, não é eu que chamo, é a minha orientadora, a Bia, e o Renato Stuttman também, que é meu professor lá na USP, chama de uma ética / estética / etiqueta ameríndia, né? Do que o Lévi-Strauss chamou, nesse livro aqui, que é o volume 3 das mitológicas, na análise monumental dos mitos ameríndios. O volume 3 é dedicado a pensar o que o Lévi-Strauss chama da moral dos mitos, a mensagem dos mitos. Então, tem uma série de mitos que falam sobre modos à mesa, sobre etiqueta, e o Lévi-Strauss vai tentar fazer uma reflexão sobre o que isso quer dizer, e é justamente o que eu estou chamando de uma ética / estética / etiqueta. E essa discussão que o Lévi-Strauss puxa a partir dos mitos ameríndios também pode ser interessante para a gente pensar essa guerra ontológica no nível do tempo, né? Vou começar com a questão das sociedades quentes e sociedades frias, né? O que significa isso, né? Parafraseando Pierre Clastres, né, outro grande antropólogo que é muito famoso na filosofia também, né? E provavelmente
Parafraseando Pierre Clastres, e provavelmente ele concordaria com isso, poderíamos dizer que Raça e História, esse texto que eu comentei de 52, buscou promover uma revolução copernicana na reflexão do campo das humanidades sobre o tempo e sobre o que chamamos de história. Lévi-Strauss demole qualquer pretensão universalista de pensar nossa forma de significar e viver o tempo, como a única ou a mais ideal. As noções de arcaico, primitivo, progresso, desenvolvimento, cumulativo, são colocados em suspenso pelo autor. Num primeiro movimento, Lévi-Strauss desloca o que posteriormente Pierre Clastres iria denominar, no clássico texto A Sociedade contra o Estado, de critério da falta, lógica classificatória etnocêntrica do pensamento ocidental. A saber, a ideia é que, pelo fato de nós, ocidentais, não conseguirmos enxergar qualquer similaridade na forma como os outros coletivos pensam e vivem o tempo, eles seriam sociedades incapazes de desenvolver nossas instituições, né? Como se nós fôssemos o telos universal do humano, né? Como se nós fôssemos um modelo para, né? Lembrando do Eduardo. Ou que eles seriam sociedades sem história, né? Já que eles não pensam o tempo nos mesmos termos que a gente, eles seriam sociedades sem história. Ou no caso do Pierre Clastres, né? São sociedades sem Estado. Ou seriam sociedades estacionárias, ou seriam sociedades da subsistência, né? Ou, como os jesuítas diziam no século XVI, nem fé, nem lei, nem rei, né? Só pelo fato de você não entender exatamente a maneira como eles significam o tempo, não significa que eles não tenham, né, algo. Segundo Lévi-Strauss, o fato de enxergarmos outros coletivos sobre o critério da falta se deve à nossa não capacidade de colocar em suspenso nossos sistemas de referência, nossas premissas mais profundas de significação da passagem do tempo. Elegemos certos elementos culturais como régua para determinar o que seria uma sociedade desenvolvida ou arcaica, cumulativa ou estacionária, com ou sem, né? Normalmente a gente coloca a tecnologia como a régua, o sistema de referência para dizer que as sociedades têm ou não têm, ou se elas são estacionárias, ou elas são incapazes, coisas do gênero, né? São certas invenções técnicas, certas instituições que determinam o que a gente enxerga como história. Nós, ocidentais, enxergamos como história, como progresso, como cumulativo. Lévi-Strauss faz uma observação que deveria ser uma obviedade. O tempo passa para todas as sociedades, é isso que o Lévi-Strauss diz. E, de alguma forma, todas as sociedades são cumulativas. Portanto, não é pela lógica da falta que o pesquisador deve operar, mas sim pensar a partir da positividade dessas formas outras de se viver e pensar o tempo. Uma década antes de Pierre Clastres nos apresentar a existência de formas sociais deliberadamente contra a formação do fenômeno do Estado, o Lévi-Strauss chama a atenção para formações sociais que agem deliberadamente contra a passagem do tempo como pura contingência. Sociedades do relógio em contraposição à nossa sociedade da máquina a vapor. A sociedade dos mitos que suprimem o tempo contra as sociedades... a sociedade dos mitos que suprimem o tempo, sociedades contra a história, sociedades frias. Em 1956, em uma entrevista para Georges Charbonnier, Lévi-Strauss propõe uma distinção heurística para pensar e diferenciar sociedades que subjetivamente valorizavam o futuro, a mudança e a descontinuidade, como a nossa, e ele chama essa sociedade de sociedades quentes, e sociedades como os povos indígenas das Américas, que valorizavam a continuidade, a periodicidade e a estabilidade do tempo, denominados como sociedades frias. Em um outro texto, chamado Campo da Antropologia, Lévi-Strauss discorre sobre essa máquina social que age deliberadamente para refriar as transformações contingentes do tempo. Aqui eu vou abrir aspas para o Lévi-Strauss, que é um trecho interessante desse texto, e ele está definindo exatamente o que ele quer dizer com sociedades frias, né? Com essa atitude subjetiva em tentar esfriar ou refrear o tempo. Lévi-Strauss diz: mesmo estando na história, essas sociedades parecem ter elaborado ou conservado uma sabedoria particular que as impele a resistir desesperadamente a qualquer modificação de sua estrutura, capaz de permitir que a história irrompa em seu seio. Aquelas que, ainda recentemente, haviam protegido melhor suas características distintivas, se apresentam a nós como sociedades cuja principal preocupação é perseverar em seu ser. O modo como exploram o meio garante, ao mesmo tempo, um nível de vida modesto e a proteção dos recursos naturais. Apesar de sua diversidade, as regras de casamento que elas aplicam apresentam, no ver dos demógrafos, a característica comum de limitar ao extremo e manter constante a taxa de natalidade. Finalmente,
uma vida política fundada no consenso e que só admite decisões tomadas em unanimidade. Parece ter sido concebida para excluir o emprego do motor da vida coletiva, que utiliza afastamentos diferenciais entre poder e oposição, maioria e minoria, exploradores e explorados. Numa palavra, essas sociedades que poderíamos chamar de frias, porque seu meio interno está próximo do zero de temperatura histórica, se distinguem por suas populações reduzidas e seu modo mecânico de funcionamento das sociedades quentes, surgidas em diversos pontos do globo após a Revolução Neolítica, onde diferenciações entre castas e classes são constantemente solicitados para gerar devir e energia. Fecho aspas do Lévi-Strauss. Essa última frase é interessante, né? Gerar devir e energia. Essa última frase desse trecho do campo da antropologia expressa uma preocupação lévi-straussiana que prefigura as discussões atuais sobre o antropoceno. A de pensar a antropologia também como uma entropologia. Tem uma passagem famosa dele nos Tristes Trópicos falando sobre isso. Ou seja, a ideia de que a existência humana e de suas sociedades implica também na produção de entropia. A entropia, para quem não sabe, é a segunda lei da termodinâmica, que o princípio é que toda transformação de energia gera perda, desordem, caos, inércia, dissipação. Né? E o Lévi-Strauss tem uma discussão justamente sobre uma tensão de um pessimismo lévi-straussiano em relação ao destino do mundo, do planeta. É irreversivelmente entrópico, vai acabar. Então ele tem uma série de frases famosas sobre isso. O mundo começou sem o homem e concluirá sem ele, né? Mas ao mesmo tempo que ele dá ouvido a formas de vida que podem ser anti-entrópicas, né? Isso é uma coisa que eu vou falar. Enfim, a discussão sobre sociedades quentes e sociedades frias de Lévi-Strauss implica justamente na não separação cartesiana natureza-cultura, ambiente e história. A atitude subjetiva que ele chama, os modos como os coletivos significam o tempo, determinam também certas formas de se pensar e se relacionar com o sistema Terra, com o que nós, ocidentais, chamamos de natureza. Metafísica e termodinâmica são pensadas articuladamente. Em que pese o aparente caráter pessimista e irreversível do pensamento lévi-straussiano, em que a antropia, a reprodução do antropo, seria inerentemente entrópico, especialmente o das sociedades quentes, né? A nossa, por exemplo, que aceleraria a desintegração do sistema biogeofísico da Terra, há uma atenção constante nas reflexões do autor, como se sua escuta generosa do pensamento ameríndio e de suas sociedades frias o levasse a deixar uma porta aberta para outras entropias possíveis, entropias negativas, adversárias da entropia da nossa ontologia industrial, de nossa metafísica do crescimento acelerado e limitado, como diz o Mauro Almeida. Outras entropias pensadas a partir do que o Marco Antônio Valentim chamou de trabalho negativo ou de um antitrabalho. Se a gente voltar para a frase do Ailton, né, calma, você está indo para onde? Talvez a gente poderia pensar como um antitrabalho, né, da maneira como nós pensamos trabalho. Vividas através da reconexão com o extra-humano e com o cosmos, uma das portas abertas deixadas por Lévi-Strauss pode ser encontrado também em sua análise monumental dos mitos. Eu estou falando aqui das mitológicas, especialmente no volume 3, A Origem dos Modos à Mesa, que versa sobre o que o autor chama de uma moral dos mitos. Aqui vou para uma segunda parte essa primeira parte que eu falei sobre as sociedades frias, que é um primeiro movimento do Lévi-Strauss pensar uma outra forma de significar o tempo, e significar o tempo também implica numa certa relação com o sistema Terra. Tem uma segunda porta aberta, que é uma coisa que eu venho pensando com mais cuidado, que está justamente no volume 3 das mitológicas, que tem a ver com a moral dos mitos. E tem a ver com o que o Lévi-Strauss chama que os mitos têm algo que ele chama das reflexões sobre a boa distância. Né? Continuando meu texto, se nos 2 primeiros volumes das mitológicas, o Cru e Cozido e do Mel às Cinzas, a preocupação fundamental de Lévi-Strauss era trazer à superfície a lógica operativa de centenas de mitos oriundos dos povos da América do Sul, demonstrando como os mitos não são meros reflexos do real, mas sim máquinas de especulação e reflexão sobre o mundo, que funcionam a partir do uso de categorias concretas, né, a lógica do sensível do mundo, que são postas em relação por certas operações lógicas formais do pensamento. As origens do Modos à Mesa, o volume 3, as mitológicas, tem como centro de reflexão o que Lévi-Strauss chama da mensagem dos mitos,
a existência de uma moral subjacente a eles. Os mitos pensam e apresentam essa moral através de uma série de situações em que a falta de discernimento e de etiqueta de algum demiurgo ou personagem mítico em determinado lugar gera um desequilíbrio ou a origem de um aspecto negativo ou perigoso do cosmos. A falta de atenção a uma determinada prescrição, por exemplo, o não uso de um determinado instrumento, fazer determinados ruídos em um lugar em que se deveria ficar em silêncio, comer de forma inconsequente e incontrolável, o não respeito a uma determinada periodicidade estabelecida, estabelecer uma relação que se está próximo demais ou distante demais. As consequências dessa falta de atenção ou discernimento são contadas dos mitos que versam sobre a origem, por exemplo, essa falta de discernimento se relacionam com a origem de coisas negativas do cosmos, por exemplo, os mitos de origem da vida breve, os mitos de origem da morte, os mitos de origem das doenças, estão vinculados a histórias de uma certa falta de discernimento, né? Ou um não respeito a uma certa etiqueta, né? Por exemplo, tem vários mitos em que você tem o sogro, você vai na casa do sogro jaguar, você senta na mesa e você não pode fazer ruído quando você come, e isso gera uma certa consequência. Ou o contrário, ou você tem que fazer ruído enquanto come, se você não fizer também vai gerar uma certa consequência, um certo desequilíbrio. Então esses mitos de origem das doenças, da morte, da própria caça. Então, se no início dos tempos todos eram humanos, né, a metafísica ameríndia é a inversa da nossa, né? No início dos tempos todos eram humanos, e a caça, e um certo grupo virou caça porque eles trataram mal o cunhado, por exemplo, uma relação de aliança que foi mal cuidada, e eles acabaram virando porcos do mato. Enfim, tem uma série de mitos que contam histórias de falta de discernimento ou falta de etiqueta, né? Vamos lá. Os hábitos alimentares, as regras de etiqueta à mesa, os bons modos em relação a outrem e ao mundo, o cuidado com a higiene com o corpo e os utensílios são pensados nos mitos, segundo Levi-Strauss, como mediadores entre polos que não devem se aproximar demais e nem se romper completamente. Os cuidados e as prescrições de etiqueta relativas às mulheres menstruadas, por exemplo, ao aprendizado do xamanismo, ao sangue e à limpeza da caça, às relações de troca, tem como objetivo impedir que certos aspectos intempestivos, potencialmente destrutivos dos sujeitos, desequilibrem certa configuração do cosmos. Como nos conta Levi-Strauss sobre a diferença como nós ocidentais e os povos ameríndios pensam os bons modos, aí eu abro aspas para o Levi-Strauss diz assim: em lugar de, como pensamos nós ocidentais, proteger a pureza interna do sujeito contra a impureza externa dos seres e das coisas, os bons modos servem, entre os selvagens, para proteger a pureza das coisas e dos seres contra a impureza do sujeito. Então, o causador de perigo ou de potencial perigo para o cosmos é o sujeito. Está centrado justamente no sujeito. E o Levi-Strauss, a gente tende a pensar que é o contrário, né? As regras de etiqueta servem para a gente se proteger. Então, o sujeito é puro e a gente tem que se proteger das impurezas do mundo. E no mundo ameríndio seria o inverso, né? Esses bons modos, que Renato Stuttman e Perrone Moisés chamam de uma ética imanente dos mitos ameríndios, pressupõem justamente uma não ruptura entre corpos e cosmos, entre sujeito e o mundo. No tempo e no espaço, tudo o que nós fazemos como sujeitos deve ser pensado e feito com discernimento e cuidado, nem perto demais e nem longe demais, nem parado, nem acelerado demais. Lembrem da frase do Ailton. Tudo tem seu tempo e sua distância adequadas, sob pena de causarmos a partir de nossos corpos, aqui entra a centralidade do corpo na metafísica ameríndia, né, como nos demonstra a discussão sobre o perspectivismo, por exemplo. Então, a catástrofes de ordem cósmica. Então, nossos corpos têm essa potencialidade de desequilibrar o cosmos, né? Justamente o respeito a esses bons modos, esse excesso, não eu digo excesso, o respeito à etiqueta, essa obrigação de saber o que está fazendo, Levi-Strauss nomeou isso em relação à moral dos mitos como as reflexões sobre a boa distância. Então tem uma série de mitos que contam sobre perto demais e longe demais não é bom. Você tem uma série de os mitos contam que você precisa de uma série de mediadores para estabelecer uma relação entre polos que são potencialmente perigosos, ou que você tem que mantê-los a uma certa distância.
temporalmente e espacialmente. Esse é o ponto. Como nos aponta Renato Stuttman, a filosofia moral ameríndia da boa distância aponta para um outro humanismo possível, totalmente distinto da entropia acelerada do mundo ocidental, que cortou qualquer relação com o extra-humano. Né? Vamos pensar que a nossa concepção de humanidade é pensado no máximo dos limites da nossa espécie. Né? Justamente essa é a crítica. A gente cortou completamente qualquer relação com o mundo extra-humano. Né? Citando o Renato, ele diz que justamente essa reflexão que o Lévi-Strauss faz sobre a boa distância abre possibilidades para uma outra maneira de agir sobre e ao mesmo tempo ser agido pelo mundo. Se lembrarmos com Tânia Stolze Lima e Eduardo Viveiro de Castro que na metafísica ameríndia a humanidade é o atributo distribuído pelo cosmos, em que muitos seres, para além de nossa espécie, são potencialmente humanos, a boa distância e os bons modos podem nos servir como exemplo também de uma ética da coexistência com os demais seres viventes. Afinal, Lévi-Strauss nos aponta que a moral imanente dos mitos ameríndios opera uma inversão, uma crítica frontal ao sujeito herói da filosofia sartriana. Aí estou abrindo aspas para o Lévi-Strauss de novo. Ele diz assim sobre a origem dos modos à mesa e os bons modos dos mitos ameríndios. Se a origem dos modos à mesa, e para falar de modo mais geral do decoro, se encontram, como julgamos haver mostrado, numa deferência para com o mundo, cuja civilidade consiste precisamente em respeitar as obrigações, segue-se que a moral imanente dos mitos vai no sentido contrário do que professamos atualmente. Em todo caso, ela nos ensina que uma fórmula de que fizemos tanto caso, como infernos são os outros, né? Lembre-se dessa frase famosa, não constitui uma proposição filosófica, e sim um testemunho etnográfico sobre uma determinada civilização, pois fomos habituados desde a infância a temer a impureza do fora. Quando proclamam, ao contrário, que o inferno somos nós mesmos, os povos selvagens dão uma lição de modéstia que gostaríamos de nos crer ainda capazes de escutar. Neste século, em que o homem teima em destruir inumeráveis formas de vida, depois de tantas sociedades cuja riqueza e diversidade constituíam desde tempos imemoriais seu maior patrimônio, nunca, com certeza, nunca foi mais necessário dizer, como fazem os mitos, que o humanismo bem ordenado não começa por si mesmo. Coloca o mundo antes da vida, a vida antes do homem, o respeito pelos outros seres antes do amor próprio. E que mesmo uma estadia de 1 ou 2 milhões de anos nessa terra, já que de todo modo há um dia de acabar, não pode servir de desculpa para uma espécie qualquer, nem a nossa, dela se apropriar como coisa e se comportar sem pudor ou moderação. Isso que os mitos podem nos ensinar, diz Lévi-Strauss. O caminho apontado aqui por Lévi-Strauss, através dos mitos, de um humanismo que ele chama de um humanismo bem ordenado, que coloca o mundo antes da vida, a vida antes do homem, e o respeito pelos outros seres antes do amor próprio, implica em uma maior atenção também nas distintas temporalidades que constituem a multiplicidade e o entrelaçamento dos seres e das relações bióticas que sustentam nossa vida na Terra. A metafísica do crescimento acelerado e ilimitado que transforma seres em calorias e megawatts, como diz Mauro Almeida, ele está falando da nossa metafísica, né? E a consequente destruição de outras ontologias temporais é responsável pela consolidação de uma catástrofe de ordem cósmica. O antropoceno e a intrusão de Gaia, essa consequência de nossa falta de discernimento, de nossa inconsequência, é agora chão comum dos diferentes mundos que habitam o sistema Terra. Mundos que estão buscando se aliar para fugir do incineramento causado pelo aumento da temperatura global do planeta. Mais uma vez, parafraseando Mauro Almeida, é o que nós, enquanto espécie, temos em comum com as lagostas tentando fugir da panela. Né? O mundo está incinerando para todo mundo e para todos os seres. O inferno sempre foi nós mesmos, os brancos, como nos fazem lembrar constantemente Ailton Krenak e Davi Copenau. Calma, você está indo para onde? Isso não é tudo. Há uma observação interessantíssima de Lévi-Strauss sobre como os mitos indígenas pensam as consequências de ser inconsequente, de se violar as regras de etiqueta em uma determinada situação. Se o inferno somos nós mesmos, ou seja, se os sujeitos carregam o poder da desordem e do caos, da entropia, quebrar os bons modos dos mitos implica em colocar a existência dos demais seres em risco. Lévi-Strauss diz, os mitos falam, né? Arruinar as colheitas, afastar a caça, expor os outros à doença e à fome. Essa é a consequência de ser inconsequente.
E para os inconsequentes, para os que causam, o violador da regra de etiqueta, digamos assim, o perigo para ele é a abreviação da vida, enquanto para os outros é a existência que a gente coloca em risco de ser inconsequente. Para si mesmo, os mitos colocam como castigo para a pessoa que viola a regra o envelhecimento, né? A abreviação da vida. Abrindo aspas para o Levi-Strauss, para os violadores da regra, consistem numa aceleração do curso da existência, proveniente de fatores internos. Para os outros, consistem numa interrupção desse curso, proveniente, nesse caso, de fatores externos, como o contágio e a penúria. Isso é bem interessante, eu vou falar o porquê. Em A Queda do Céu, Davi Copenhague faz uma descrição da cidade de Nova York, da vida dos brancos, que se assemelha a esse aspecto da moral dos mitos. Vou abrir aspas de novo para o Davi. Tem uma parte quando ele fala sobre Nova York especificamente, ele diz o seguinte: aonde quer que se vá, há uma multidão de gente que se apressa para todos os lados, sem que se saiba por quê. Anda-se depressa no meio de desconhecidos, sem parar e sem falar, de um lugar para o outro. A vida dos brancos, que se agitam assim o dia todo como formigas xiriná, parece triste. Eles estão sempre impacientes e temerosos de não chegar a tempo a seus empregos ou de serem despedidos. Quase não dormem e correm sonolentos durante o dia todo. Só falam de trabalho e do dinheiro que lhes falta. Vivem sem alegria e envelhecem depressa. Sempre atarefados, com pensamento vazio e sempre desejando adquirir novas mercadorias. Então, quando seus cabelos ficam brancos, eles se vão e o trabalho, que não morre nunca, sobrevive sempre a todos. Depois, seus filhos e netos continuam fazendo a mesma coisa. Fecha aspas. O nosso envelhecimento precoce, a aceleração da nossa existência, acho que tanto em termos filogenéticos quanto em termos ontogenéticos, a custa da destruição de outrem é uma imagem precisa do que o sistema metafísico termodinâmico da modernidade ocidental nos legou. E, dado as condições atuais, gostaria de atentar que há mais um aspecto da moral dos mitos que pode nos servir como um exemplo de pensamento e ação em tempos de catástrofe. Lembrando Donna Haraway, Staying with the Trouble. Essa coisa do envelhecimento tem uma questão, é muito interessante porque tem um amigo aqui do mestrado que ele está estudando uma crítica Chetá à alimentação dos brancos. Ele trabalha com o povo Chetá aqui do Paraná, especificamente uma teoria Chetá da alimentação dos brancos. E uma das coisas que eles falam para o Jean, que é esse meu amigo do mestrado, é que assim, vocês estão morrendo, estão tendo câncer e estão envelhecendo rápido, porque o alimento que vocês fazem são alimentos rápidos. Vocês preparam muito, é tudo muito rápido, vocês preparam rápido, vocês não respeitam o tempo de cocção do alimento. Então, fast food, essas coisas de mercado, é ruim porque é rápido. Vocês não respeitam o tempo da comida. E isso deixa vocês doentes. E assim, gera câncer, vocês ficam velhos. E quando eu ouvi isso, eu lembrei justamente da moral dos mitos, essa ideia de que a punição para nós mesmos é envelhecer rápido. Se for pensar na maneira como nós estamos adoecendo, né, pela forma como a gente trabalha, como a gente come, ao mesmo tempo que a gente destruiu completamente outros seres, outros mundos, né? É bastante interessante. Tem mais um aspecto da moral dos mitos, que é para pensar antropoceno, que eu acho interessante, tem a ver com algo que o Levi-Strauss vai chamar de código livre dos mitos. E para começar, eu não vou começar com o Levi-Strauss, mas eu vou começar com a Stengers, né? A Isabelle Stengers, no Tempo das Catástrofes, nos lembra que a condição atual do colapso climático, a intrusão de Gaia, nos obriga a pensar como criar possibilidades de vida não bárbaras, em um contexto que não temos escolha, senão aprender a compor com essa situação. Gaia não nos escuta, e, portanto, nossa força criativa deve se endereçar na produção de formas de vida coletiva que subverta a entropia desenfreada produzida pelo capitalismo e pelo pensamento-estado. Um dos problemas fundamentais trazidos pela autora, pela Stengers, para produzir formas de vidas não bárbaras, está na recuperação do que Stengers chama da arte de ter cuidado. Então, abrindo aspas para Stengers, o que fomos obrigados a esquecer não foi a capacidade de ter cuidado, e sim a arte de ter cuidado. Se é a arte, e não apenas capacidade, é por ser importante aprender a cultivar o cuidado. Cultivar no sentido em que ele não diz respeito ao que se define a priori como digno de cuidado, mas em que ele obriga a imaginar, sondar, atentar para consequências que estabeleçam conexões entre o que estamos acostumados a considerar separadamente. Em suma,
Ter cuidado no sentido em que o cuidado exige que se saiba resistir à tentação de julgar. Fecha aspas. O cuidado, pensado por Stengers, afasta qualquer definição ou classificação a priori do que pode ou não ser digno de cuidado. Seu cultivo é imanente, se dá no estabelecimento de novas relações, na observação atenta de seu entorno, dos possíveis efeitos de que nossas ações podem gerar a si e a outrem. A arte de ter cuidado é aprender a compor com o mundo, assim como os mitos ameríndios fazem para especular, como os povos terranos produzem saber, a ciência do concreto, a lógica do sensível. A arte do cuidado é a arte do bricoleur. Nesse mesmo sentido, Lévi-Strauss atenta também para o fato de que a moral dos mitos expressos através da etiqueta ameríndia se difere da etiqueta ocidental em um aspecto absolutamente fundamental. A transcendência das normas de etiqueta do Ocidente frente ou versus o aspecto imanente e contextual da etiqueta ameríndia, o que o autor chama de código livre. Comparando uma série de mitos que tratam de modos à mesa, assim como uma série de dados etnográficos dos povos que contam esses mitos, Lévi-Strauss demonstra a existência de prescrições comportamentais diferentes, operados de acordo com as circunstâncias do momento. Os mitos e o pensamento ameríndio têm uma abertura de compor seus modos à mesa das mais variadas formas, com o intuito de transmitir as mais variadas mensagens e de se adequar a determinadas situações colocadas. Enquanto nós, os brancos, prescrevemos certos comportamentos como corretos a priori e de forma generalizada. Novamente, é a arte do bricoleur, a arte do cuidado de Stengers talvez seja uma variação estrutural disso, que pode nos ensinar algo em tempos de antropoceno. Né? Não definir o que é digno de cuidado a priori, e sim compor, aprender. A arte de ter cuidado é justamente aprender a compor com o mundo, a ter discernimento, a observar o que está acontecendo. Né? Nada mais parecido com a forma como os mitos pensam os bons modos. Staying with the trouble, compor com Gaia. Tudo isso demanda recuperar nossa capacidade de discernimento, de pensar nas consequências e nos possíveis efeitos de nossos projetos de mundo. A arte de ter cuidado implica necessariamente em esfriar nosso tempo, colocar em suspenso nossa metafísica do crescimento acelerado e limitado. Quando Ailton Krenak nos diz para termos calma, quando Copenau e Yanomami nos diz que andamos tão depressa que isso obscurece nosso pensamento, eles parecem nos relembrar o grande ensinamento dos mitos, que nos lembram que desde o início o inferno somos nós mesmos, e que nossa mania em querer acelerar o tempo e a vida trouxeram consequências nefastas para toda uma diversidade de seres e de mundos que são potencialmente antientrópicos, produtores reais de vida. A aceleração do tempo no Ocidente sempre se alimentou de outros mundos de baixa entropia do sistema Terra. Nossa ontologia energética, parafraseando Mauro Almeida de novo, sempre invisibilizou sua alta entropia. Né? A gente é obcecado pela energia, mas a gente nunca pensa na entropia. Né? O Mauro Almeida diz que a gente nunca cria um entropímetro. A gente nunca pensa nas consequências desse crescimento. Né? Na guerra ontológica atual, a arte de ter cuidado é aprender com as reflexões sobre a boa distância dos povos indígenas das Américas. Esfriar nosso tempo a partir do exemplo dessas sociedades frias, já que lá, nos povos ameríndios, tudo tem seu tempo. É isso. Obrigado.